Eu costumo dizer que eu funciono alternando entre duas fases sempre. Uma de alta produtividade, alta energia, alta disposição e esperança. E a outra de muita preguiça, muita indisposição e muita desesperança. Talvez algumas pessoas classificariam isso como um burnout, né? Não sei se... É sempre difícil dizer quando é com a gente, né? Porque sempre quando você escuta parece que é algo super intenso. E eu tenho tentado repensar um pouco na forma como eu me organizo para evitar essas duas fases, assim, esses períodos longos, né? E manter mais consistência. Só que até esse mesmo raciocínio que às vezes eu tenho de querer manter consistência é pensando em ter produtividade ou ser eficiente, né? Que eu acho que são muitos discursos que circulam à nossa volta. Se você tentar, você consegue. Trabalhe enquanto os outros descansam, né? Esses discursos assim de sempre esteja ativo, sempre faça alguma coisa. E esses discursos, eles instalam certas ideias no nosso subconsciente, talvez, né? De que se a gente parar, a gente vai fracassar, inevitavelmente. E se não for agora que vai acontecer, não será nunca mais. Essas ideias, assim, de que você não pode parar porque senão você pode pôr tudo em risco. E aí nisso entram várias dicas de organização e fórmulas perfeitas a se seguir para você conseguir alcançar as suas metas, né? E eu lembro que por muito tempo durante a minha terapia, essas metas que eu criava, e às vezes metas que eu criava, assim, para coisas nem só dentro da esfera do trabalho, né, que a gente pensa também, eu quero ao longo da semana, quero ler 3 livros, eu quero terminar de assistir a série que eu comecei, eu quero sair com os meus amigos nesse dia para fazer tal e tal rolê. Talvez você tente fazer 3 coisas no mesmo dia porque você acha que vai conseguir ou simplesmente porque você não quer escolher uma delas para concentrar sua atenção e seu tempo. Porque a gente quer fazer tantas coisas e tantas coisas ao mesmo tempo por medo de abrir mão, por medo de perder uma oportunidade ou de, enfim. E quando eu não cumpria as metas que eu estabelecia, eu era muito duro comigo mesmo, né? De certa forma eu me tornava o meu próprio carrasco. Eu acho que essas fórmulas e dicas e métodos de organização podem ser muito úteis. É óbvio que a gente tem que assim se organizar para fazer as coisas, a gente tem que se dedicar mesmo para conseguir as coisas que a gente quer, mas tem que tomar cuidado para a gente não cair nessa armadilha de que tudo depende da gente. O tempo não é uma coisa que está completamente no nosso controle. Não só porque o tempo é uma coisa que passa sem que a gente perceba, mas a gente vive em sociedade, então muitas muitos compromissos com que a gente se envolve, né, requerem tempo. A parcela do tempo que a gente tem controle, né, o que a gente poderia chamar de nosso tempo, ele também é controlado por outras pessoas. A gente vende o nosso tempo, né, uma parcela do que é o nosso tempo, para conseguir sobreviver no mundo capitalista. E se a gente não cumpre o combinado, o contrato de trabalhar nas horas que foram vendidas, a gente arrisca ser demitido. Então, se a gente não está em completo controle do nosso tempo, não é só nossa responsabilidade se dedicar, porque assim a gente vai alcançar os nossos objetivos. Além de ter várias coisas envolvidas nisso, né? De não ser só a questão do quanto de tempo você dedica. Algumas pessoas precisam dedicar muito mais tempo do que outras para conseguir alcançar os mesmos objetivos. Quando a gente pensa em produtividade e eficiência, a gente estabelece um critério de quanto é possível produzir no menor tempo possível. E se você vai sempre se testando a ponto de produzir mais em menos tempo, então esse critério é muito volátil, ele não é fixo. Então, de certa forma, você está entrando numa armadilha em que você vai sempre estar cobrando cada vez mais e cada vez mais de você, até você não conseguir mais produzir, simplesmente porque você está exausto. Eu acho que a gente tende a pensar em dias que a gente não faz nada como dias inúteis, né? Mas, de certa forma, eles são muito importantes para que você possa, nos outros dias, fazer alguma coisa. Quando a gente pensa até assim em contexto de escola, de cursos ou faculdade, sei lá. Quando a gente vai aprender um conteúdo, né, a gente vai para uma aula, assiste e tem várias coisas sendo ditas, a gente precisa de um tempo para processar tudo aquilo que foi dito, para de fato internalizar o aprendizado. O descanso é importante no aprendizado. Quando a gente pensa também na leitura de um livro, né?
Você vai ler um livro, terminar de ler esse livro e imediatamente ir para o próximo, ou você vai assistir uma série, terminar de ver a série e imediatamente ir para a próxima. É sempre interessante você ter um tempo assim de descanso para você poder refletir qual é a sua interpretação daquilo que você assistiu. Criou-se uma certa aversão ao tédio, que você não pode ficar parado nem nas coisas que você gosta, você tem sempre que estar assistindo alguma coisa, consumindo alguma coisa, se entretendo de alguma forma, porque você estranha essa sensação de silêncio, né? Esse momento de silêncio, porque a gente está sempre se cercando de ruídos. A gente tem essa tendência, às vezes a gente está na rua e quando não tem nada para fazer, a gente pega o celular para mexer. Porque a gente quer estar fazendo alguma coisa, a gente sente que tem que estar fazendo alguma coisa. E aquilo que às vezes as pessoas dizem de que eu fui deitar para dormir e aí quando eu tô lá deitado todo confortável surgem muitas ideias na minha cabeça. Nesse silêncio a gente consegue ter esse tempo de processar as coisas, de pensar nas coisas. E esse tempo é necessário, esse tempo é altamente produtivo. E essa linha de raciocínio também de que quanto mais tempo você está trabalhando, mais produtivo será, que é uma linha de raciocínio, por exemplo, que faz com que as pessoas defendam a escala 6x1 em vez do seu fim, já se provou errônea quando a gente olha, por exemplo, escalas de trabalho em outros países, que alguns países são até 4x3 e a produtividade não é muito inferior. Então, de novo, o tempo de descanso é um tempo que também é muito importante e é muito produtivo. A gente é produtivo quando a gente está descansando, porque a gente está garantindo que teremos disposição, teremos energia para fazer as outras coisas. Além disso, são coisas que fazem bem. E eu não quero que esse seja um discurso de método ou de fórmula ou de, enfim, use o seu tempo de descanso como tempo de produção também. Não, porque eu acho que isso é uma lógica muito... não sei se mercadológica da vida, ou enfim, mas essa ideia de linha de produção, né? Que cada momento da sua vida tem que ter uma utilidade para a produção de algo, ou para alcançar algum objetivo, em vez de você simplesmente viver. E essa linha de raciocínio de querer tornar tudo útil afeta várias coisas na nossa vida, né? Então, para que eu estou aprendendo a fórmula de Bhaskara na escola? E eu não estou dizendo que o questionamento não é válido, mas a gente pensa nessa utilidade. Quando que eu vou usar isso? Mas às vezes esse discurso de qual utilidade, ele funciona um pouco contra a gente, né? Então, qual a utilidade de você assistir uma série só porque você gosta? O que aquilo está te agregando? Qual a utilidade de você dormir? Se são 8 horas que você não está fazendo nada. Esse tipo de raciocínio tem que tomar muito cuidado na hora de usar, porque não necessariamente cada momento da nossa vida tem que ter uma utilidade, ou cada coisa que a gente faz, ou cada coisa que a gente aprende, tem que ter uma utilidade. E utilidade para quem também? Utilidade no trabalho, para o seu chefe? E muitas vezes quando a gente pensa nisso de ser produtivo e ser eficiente, a gente pensa que está, de certa forma, poupando tempo ou ganhando tempo. Mas o tempo não é uma coisa que dá para você poupar, como se fosse dinheiro que você deixa na sua conta e você gasta conforme você quiser. O tempo está sempre passando, né? Então cada instante que já se foi, nunca mais retornará. Tem até uma linha, né, da terapia que recomendam o mindfulness, né, de que cada coisa que você faz, você tente realmente estar presente naquele momento. E eu acho que nisso da gente sempre buscar ser eficiente, ser produtivo, a gente acaba querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você pode estar tomando seu banho, mas ao mesmo tempo que você está tomando seu banho, você está ouvindo um áudio de um amigo e talvez resolvendo coisa no banco. Inevitavelmente, para você fazer uma coisa e, assim, se concentrar naquela coisa, você interrompe a outra. Então, em vez de você estar ali se ensaboando, passando shampoo ou, enfim, tomando banho, você vai estar parado mexendo no celular. E se você não tá mexendo no celular, você coloca o áudio do seu amigo ali e você começa a tomar banho assim, aí o barulho da água interfere no quanto que você consegue ouvir do áudio, você talvez tenha que ouvir mais de uma vez. Comer também. Isso é uma coisa que eu faço muito e eu tenho que parar. Eu quero comer enquanto eu tô mexendo no computador. E o que acontece é que uma refeição que poderia levar meia hora, acaba levando 2. Porque eu fico comendo, aí eu paro, fico mexendo no computador, aí eu paro de comer no computador porque eu lembro que eu tenho que comer, aí eu como, depois volto a mexer no computador. Então, essa ilusão de você ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você só tá, na verdade, atrapalhando a conclusão de cada coisa. E o que acontece é que você pode estar fazendo mais coisas no mesmo espaço de tempo, mas não aproveitando cada uma delas. Você está tentando fazer 2 coisas ao mesmo tempo para tentar ser eficiente,
Mas na verdade você está sendo ineficiente, porque você não está curtindo a refeição, que estava quentinha nos 10 primeiros minutos que você estava comendo, depois fica frio, mas aí você quer comer, não quer levantar e esquentar de novo para você terminar o que você está fazendo no computador. Em vez de você só curtir a refeição enquanto ela está quente, depois fazer as coisas no computador. Eu não sei porque eu faço isso, mas eu insisto em fazer isso sempre. E só porque algo vai levar mais tempo para ser feito, isso não significa que tenha um valor menor. Que isso é uma coisa que a gente também, às vezes, diz, né? Até quando, sei lá, vai recomendar uma leitura que é super fluida, que vai acabar super rápido. Uma série que você fica assistindo os episódios e você não consegue parar. O tempo exigido por uma atividade, quão menor, talvez seja mais atrativo, porque a gente tem medo de ficar gastando muito tempo nas coisas. A gente sempre fica preocupado com o tempo, né? Como para poupar tempo, para ganhar tempo. A gente tem muito medo de desperdiçar tempo ou gastar tempo. Só que mesmo assim, você fazer uma coisa... Por exemplo, teve um vídeo que eu gravei, eu passei o dia inteiro tentando gravar esse vídeo, mas deu tudo errado, porque tinha certas coisas que eu achava que iam funcionar, mas não iam. Então não foi tanto um desperdício, porque eu aprendi que com os equipamentos que eu tenho e com o tempo que eu tenho também à disposição, eu não consigo fazer esse tipo de vídeo ainda. E talvez eu possa pensar, bom, será que eu mudo o equipamento? Será que talvez eu consiga abrir mão de alguma atividade, né, ao longo da minha semana para conseguir ter tempo de fazer esse tipo de vídeo que eu quero fazer? Enfim, a gente tem que se permitir errar de vez em quando. Todo mundo erra. E até quando aquilo que eu falei do aprendizado exigir certos intervalos para você assimilar o conteúdo, o erro também é importante. Porque através do erro você consegue entender melhor qual está sendo a sua dificuldade, ou através do erro que você realmente consegue aprender. Você assiste as pessoas fazendo tudo certo, entre aspas, tudo de um jeito que dá certo para elas, e aí parece que é simples, mas quando você vai tentar na prática, você vai tropeçando em vários erros que talvez a pessoa não tenha compartilhado, ou enfim, talvez até coisas que a pessoa nunca tenha vivenciado também, porque cada experiência é diferente. Mas é claro que assim, essas coisas ainda são, na maior parte das vezes, para a maior parte das pessoas, as coisas levam tempo. Realmente leva tempo. E eu acho que todo o tempo que você gasta para uma coisa agrega o valor para aquela coisa. Porque se fosse tão simples ao ponto de em 1 hora você conseguir conquistar todos os seus objetivos, aqueles objetivos alcançados vão ter o mesmo valor, vai ser a mesma conquista se você leva, sei lá, 5 anos para conseguir aquilo. Claro que a princípio pode parecer ótimo, porque é super prático. Se você consegue, em vez de em 5 anos, consegue em 1 hora, que ótimo, né? Você consegue muito mais cedo, né? Mas eu sinto que você não cria uma conexão tão forte, ou você pelo menos não aprende tanto quanto você poderia aprender se levasse tanto tempo. Faz sentido? Não sei se vocês estão prestando atenção em mim, porque tem esse rabo aqui desse gato que tá no colo, falando para de gravar e me dê atenção. A gente tem que entender que não é máquina, que esse negócio de linha de produção, né, aquele filme do do ator do bigodinho, do Tempos Modernos, mostra isso, né? Você tenta transformar o ser humano em máquina, mas isso não funciona. E tentar tornar o ser humano em máquina não é necessariamente torná-lo mais produtivo. E a nossa vida não deve ser resumida a ficar sobrevivendo ou de ficar produzindo o tempo todo, às vezes nem para si, mas para chefes, empresas que nos contratam, né? Para mim, grandes prazeres da vida têm a ver com coisas completamente improdutivas. Dormir, por exemplo, né? Comer, você, sei lá, reassistir o mesmo filme 500 vezes ou reler o mesmo livro 500 vezes, você ficar com um gato no colo, fazendo carinho nesse gato, sei lá, ou até você ficar horas e horas papeando com alguém sobre nada, assim, tipo, nenhum grande assunto. Tudo bem se você não tá produzindo a cada 5 segundos, eu acho que ninguém tá, e eu acho que ninguém quer. Só faça o seu melhor. É o que todo mundo tá tentando fazer. E é isso, gente. Tagarelei horrores. Beijo.